Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que pacote com corte de gastos já está quase pronto para o ajuste das contas públicas. Traficante conhecido como Colômbia é indiciado como mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Depois de Valência, o temporal faz estragos em Barcelona, na Espanha. Polícia Militar de São Paulo agride manifestantes contrários a mais um leilão de privatização de escolas estaduais. Deputado Alexandre Ramagem é intimado a depor na última etapa de inquérito que investiga se ex-presidente Bolsonaro tentou dar um golpe. Na véspera da eleição nos Estados Unidos, candidatos Kamala Harris e Donald Trump concentram esforços na Pensilvânia, estado que poderá ser decisivo para a escolha do futuro presidente. Morre nos Estados Unidos o produtor e maestro Quincy Jones, que entre vários astros dirigiu Michael Jackson. E o Brasil se despede de Aguinaldo Raiol, que durante décadas encantou as plateias com sua voz de barítono. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal indiciou hoje o traficante conhecido como Colômbia pela morte do indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Os dois foram assassinados há mais de 20 anos no Vale do Javari, no Amazonas. A Polícia Federal concluiu uma nova fase de investigação sobre o caso das mortes do indigenista Bruno Ferreira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridas em junho de 2022 no Vale do Javari, no Amazonas. O colombiano Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, foi formalmente indiciado como mandante do crime. Segundo a PF, Rubem teria financiado atividades da organização criminosa que operava na região e fornecia munição para o assassinato, além de coordenar ocultamente 2 corpos das vítimas. Outras 8 pessoas foram indiciadas no caso, mas apenas Rubem é apontado como responsável por ordenar a execução. A investigação policial indicou que os assassinatos estão ligados às ações de fiscalização ambiental lideradas por Bruno Pereira, que buscava combater atividades ilegais na área, especialmente a pesca e o tráfico. Bruno e Dom desapareceram em 5 de junho de 2022, durante uma expedição na Amazônia, quando foram vistos pela última vez na comunidade de São Rafael, seguindo em direção à Atalaia do Norte. 10 dias depois, restos mortais foram localizados após Amarildo da Costa Oliveira, um dos envolvidos, confessar participação nos crimes e apontar a localização dos corpos, que teriam sido mortos a tiros, esquartejados, incinerados e enterrados. Esse caso trouxe à tona a escalada de violência e crimes ambientais na região amazônica e agora segue para a Justiça para a responsabilização dos envolvidos. Apenas uma correção, os dois, tanto o indigenista quanto o jornalista, não foram mortos há mais de 20 anos, e sim no dia 5 de junho de 2022. Pelo erro, pedimos perdão. Uma pesquisa revelou um dado alarmante: mais de 62% da população já presenciou uma tentativa de compra de votos. O levantamento da pesquisa, práticas corruptas e sua aceitação, foi realizado pelo INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, do qual Roberto Liviano também é presidente. O procurador Liviano afirmou que nas eleições municipais deste ano, o Brasil registrou mais de 24 milhões de reais em casos de corrupção. O valor é 14 vezes superior ao de 2020. Esse cenário triste e preocupante reforça a urgência de ações efetivas para combater a corrupção. Liviano destacou iniciativas que podem dificultar o crime. Ele alertou para o empobrecimento democrático que pode ocorrer se não houver debates produtivos e transparência nas práticas políticas.
O presidente do INAC também ressaltou a evolução da participação feminina nas eleições e cobrou que os partidos adotem políticas para facilitar o acesso de mulheres na política, além de abordar novos desafios com as apostas que arrecadaram mais de 20 bilhões de reais e a falta de regulamentação em torno das criptomoedas. O seminário Caminhos contra a Corrupção é um espaço de debate nacional sobre transparência, integridade e anticorrupção. O evento online, que começou nesta manhã e terminará amanhã às 17h30, tem transmissão gratuita no YouTube e conta com a presença de especialistas. Ao todo, são cerca de 8 painéis e 4 conferências, 2 de abertura e 2 de encerramento. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking de furtos de energia no Brasil. As perdas da empresa Light, distribuidora de energia elétrica, chegam a 800 milhões de reais por ano por conta das ligações clandestinas. No estado fluminense, cerca de 35% dos clientes da Light estão ligados à rede elétrica de forma clandestina. Essas instalações irregulares, conhecidas popularmente como gato, resultam em prejuízos financeiros significativos. Além da perda econômica, a prática de gatos sobrecarrega a rede elétrica, cria riscos de incêndios e interrupções no fornecimento de energia. Os gatos podem levar ao aumento contínuo das tarifas. A situação não afeta apenas a concessionária, mas também milhares de famílias. E ao contrário do que muitos pensam, a prática do gato acontece não só em regiões desfavorecidas, mas também em casas e condomínios de luxo, em indústrias e lojas em zonas mais nobres. Neste ano, a Light intensificou as ações de combate a este crime, com o uso de tecnologias avançadas, como a fiscalização do furto através de softwares de inteligência artificial. A empresa faz o uso, inclusive, de mediadores analógicos para detectar desvios com maior eficiência. Foram regularizados até agosto cerca de 2.409 ligações clandestinas e recuperada energia suficiente para abastecer 61 mil residências por ano. Os dados da Enel apontam ainda o Amazonas e Amapá ao lado do Rio de Janeiro no índice de roubos. O cenário indica que a colaboração entre a Light e a população é importante para vencer a cultura de furto e garantir um fornecimento seguro. Menos de uma semana após a tragédia em Valência, a região de Barcelona está sofrendo com as chuvas. As inundações em vários pontos da cidade afetaram rodovias, linhas de trem e afetaram também voos no aeroporto internacional da cidade. A pista virou rio e os voos foram cancelados. A região onde fica a cidade de Barcelona, capital da Catalunha, está sob alerta vermelho da agência estatal de meteorologia espanhola IMET. Nesta segunda-feira, os moradores da cidade receberam em seus celulares um alerta para chuvas extremas e contínuas. No sul da cidade, emitido pela Defesa Civil para chuva forte e enchente, com orientação para ficar em casa. A pista do aeroporto internacional de El Prat virou um rio por conta das enchentes. A operadora de aeroportos da Espanha, Aena, informou que 50 voos que partiriam hoje do aeroporto de El Prat, em Barcelona, foram cancelados ou sofreram atrasos severos. Outros 17 voos que pousariam no local tiveram que ser desviados. O ministro do Transporte da Espanha, Òscar Pont, informou que suspendeu todos os trens suburbanos no nordeste da Catalunha, uma região com 8 milhões de habitantes, a pedido das autoridades de proteção civil. Várias rodovias foram fechadas devido às enchentes. Em uma delas, carros flutuavam, segundo o jornal catalão La Vanguardia. Até o momento, não há relatos de mortos ou feridos por conta das enchentes em Barcelona. A Espanha ainda se recupera da tragédia em Valência, em que 217 pessoas morreram e dezenas ficaram desaparecidas após tempestades e enchentes atingirem a região. O governo espanhol anunciou o envio de mais de 2.500 tropas do exército para ajudar nos esforços de resgate, totalizando 7.500 soldados. O
alerta vermelho da IMET prevê 180 milímetros de chuva acumulados em um período de 12 horas e até 70 milímetros em um intervalo de 1 hora para o litoral de Barcelona e de cidades vizinhas, em uma faixa de aproximadamente 100 quilômetros. Diversas outras áreas da Catalunha estão em alerta laranja e amarelo, com acumulados de chuvas que variam de 20 a 60 milímetros em um período de 1 hora e de 60 a 150 milímetros em um intervalo de 12 horas. A enchente que atingiu a província de Valência na semana passada foi considerada pelo governo da Espanha o pior desastre do século XXI no país. E apenas 8 horas choveu o esperado para o ano inteiro na região. O ministro do Transportes e da Mobilidade espanhol, Óscar Puente, diz que cerca de 80 quilômetros de rodovias no leste do país estão seriamente danificadas ou bloqueadas, muitas delas por carros abandonados. As enchentes provocadas por chuvas torrenciais deixaram um rastro de destruição e exigiram esforço de resgate para atender a população afetada em diversos municípios no leste do país. A força das águas arrastou carros e transformou ruas de viralejos em rios. Veículos destruídos ficaram empilhados, fios de energia caíram e móveis domésticos ficaram atolados e uma camada de lama pelas ruas. A costa mediterrânea da Espanha, onde a cidade de Valência está localizada, está acostumada a tempestades de outono que podem causar enchentes, mas esta foi a mais poderosa a atingir a região neste século. Cientistas relacionam o evento às mudanças climáticas que aumentaram a temperatura do mar Mediterrâneo. Além das mortes e desaparecimentos, as cheias também causaram danos à infraestrutura das cidades afetadas e deixaram a população sem comida. As inundações danificaram a infraestrutura de Valência, destruindo pontes, estradas e trilhos de trem e submergiram terras agrícolas e uma região que produz cerca de 2/3 das frutas cítricas da Espanha, como laranjas que o país exporta para todo o mundo. Além dos danos às rodovias e ferrovias, centenas de carros estão empilhados pelas ruas, arrastados pela força d'água e um cenário de terra arrasada. Por conta disso, o governo da Comunidade Valenciana, estado no leste da Espanha, que engloba a cidade de Valência, pediu para os voluntários que chegavam para ajudar a região. Também houve saques a supermercados e shoppings. A Polícia Nacional da Espanha prendeu 5 pessoas acusadas de saquear uma loja de joias e um shopping em Aldaia, município na região metropolitana de Valência. Nesta sexta-feira, o governo espanhol determinou o envio do exército para a região. Segundo o governo, militares ajudarão na limpeza de ruas e no envio de alimentos a moradores do sul de Valência, a parte mais afetada pela enchente. E veja a seguir, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que pacote com corte de gastos já está quase pronto para o ajuste das contas públicas. E em São Paulo, a polícia militar agrediu manifestantes que protestavam contra mais um lote de privatizações de escolas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo anunciará o plano de corte de gastos ainda esta semana. Ele, inclusive, cancelou ida à Europa para focar a finalização da parte técnica do plano. Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e as ministras do Planejamento, Simone Tebet, da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, se reuniram na tarde desta segunda-feira no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Os três conversaram sobre as medidas de ajuste fiscal que a equipe econômica deve anunciar ainda nesta semana. Nelas, o governo precisa enquadrar as despesas obrigatórias no limite de crescimento de gastos previsto no arcabouço fiscal de até 2,5% acima da inflação. Segundo reportagem da revista Veja, Haddad deve propor nas duas PECs propostas de emenda à Constituição para reduzir a trajetória de alta dos gastos públicos. As medidas limitam gastos com o BPC, benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego e o abono salarial. Querem definir que essas despesas obrigatórias estejam sujeitas também à regra do marco fiscal. Ou seja, se houver uma alta maior que o patamar de até 2,5%, as propostas do governo permitem que gatilhos sejam acionados
direcionados para travar a despesa obrigatória. A equipe econômica defende um redesenho do BPC e do seguro-desemprego para torná-los menos onerosos para a União, sem romper com as diretrizes iniciais dos programas. Isso porque os gastos com Previdência e BPC subiram 48 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. Já o salário mínimo e a Previdência Social devem ficar de fora das medidas. Portanto, não responderiam às regras do marco fiscal. Fernando Haddad embarcaria nesta segunda-feira em uma viagem que passaria por Paris, Londres, Berlim, na Alemanha, e Bruxelas, na Bélgica, onde se reuniria com autoridades e conversaria com investidores. No entanto, diante da pressão de investidores e do mercado financeiro pelo corte de gastos e de um pedido do presidente Lula, Haddad decidiu cancelar a viagem. A informação de que ele ficaria fora do Brasil por quase uma semana acabou mexendo com o humor dos investidores na última quinta-feira, que aguardavam um anúncio do pacote. Na sexta-feira, por exemplo, a moeda norte-americana atingiu o maior valor nominal da história, cotada em R$ 5,86. O patamar perde apenas para a marca de R$ 5,90, alcançada em maio de 2020, no auge da pandemia, e a maior cotação atingida no governo Lula. A minha ida estava dependendo dessa definição, né, de se essa semana ou semana que vem seria feito os anúncios, né? Como o presidente pediu para ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos essa semana para anunciar. Em relação à Fazenda, tem várias definições aí que estão muito adiantadas. O presidente passou o final de semana, inclusive, trabalhando o assunto, pediu que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Eu penso que nós estamos na reta final. Já a segunda PEC trata sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A equipe econômica avalia que o aumento de 21 bilhões de 2021 para 43 bilhões em 2024 no orçamento não se refletiriam nos indicadores de qualidade do ensino básico, ou seja, desvincular receitas para aumentar a parcela do Fundeb nos gastos mínimos de educação. Além disso, um outro projeto de lei poderá atacar o sombreamento dos programas sociais, que é quando uma pessoa recebe mais de um benefício social. Só por deferência ao presidente, ele que vai organizar a comunicação, a reunião dessa tarde tem essa finalidade, então por deferência a ele vamos aguardar algumas horas, porque afinal de contas, né, ele que vai definir quem comunica, como comunica. Fernando Haddad já vem buscando apoio de parlamentares para aprovação do pacote de gastos. Em encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e senadores na última quinta-feira, defendeu medidas para facilitar a gestão das despesas do governo de forma a estabilizar a dívida e fortalecer o arcabouço fiscal. Para isso, o governo deve aproveitar uma PEC que prorroga o mecanismo chamado de desvinculação de receitas da União, o DRU, já em tramitação para acoplar as ações de corte de gastos. A promessa do ministro da Fazenda de que o governo vai anunciar ainda esta semana o corte de gastos públicos provocou uma reviravolta no mercado financeiro. O dólar caiu mais do que na última sexta-feira e terminou o dia cotado em R$ 5,78 para a venda. E a Bolsa de Valores subiu 1,87% aos 130.515 pontos. A Polícia Militar de São Paulo entrou em confronto com manifestantes nesta segunda-feira durante o leilão de um lote de 16 escolas estaduais. O governo do estado está entregando as unidades em uma parceria público-privada para a construção e manutenção das unidades. O projeto encampado pela gestão Tarcísio, a Força Tática da Polícia Militar, entrou em confronto com estudantes que protestam para barrar a terceirização de escolas do governo Tarcísio de Freitas. Os alunos foram barrados de chegar à entrada da B3, onde aconteceu o leilão do segundo lote de escolas. Um grupo avançou e derrubou uma das grades de contenção. A polícia usou bombas de gás e avançou com os escudos em cima dos estudantes. Eles também deram golpes de cacetete em alguns manifestantes. Em entrevista, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, afirmou que as manifestações contrárias faz parte da democracia. Na semana passada,
o consórcio Novas Escolas. Oeste São Paulo, que tem como empresa líder a Engeforce Engenharia Limitada, foi o vencedor do leilão do primeiro lote de 17 escolas. A parceria público-privada prevê a construção de escolas estaduais em um prazo de 1 ano e meio. Depois, a licitante será responsável pela manutenção das unidades por 23 anos e meio. No caso da Engeform, a previsão é que durante todo o contrato, o governo do estado pague 3.380 bilhões de reais para o consórcio. O governo calcula que a empresa terá que investir 1 bilhão e 100 milhões de reais para a construção das escolas e gastar 1 bilhão e 250 milhões para a manutenção durante esse prazo. A segunda etapa ocorreu depois de o primeiro leilão ter sido revalidado após suspensão pela Justiça. De acordo com o governo do estado, essa concessão para a iniciativa privada garantirá a construção de 476 salas de aula e a criação de 17.680 vagas no ensino estadual. O programa não afeta as atividades pedagógicas, sob responsabilidade da Secretaria da Educação. O governador afirmou em discurso na B3 que, com a parceria público-privada, os alunos vão estudar em escolas de melhor qualidade. Quem for estudar nessas escolas, com certeza vai receber um equipamento completamente diferente. Como foi a escola que nós inauguramos recentemente em Juqueí, lá em São Sebastião. Escola moderna, mobiliário novo, lousa digital, bons equipamentos, conectividade, ar-condicionado, enfim. A gente quer oferecer o melhor em termos de conforto, a melhor infraestrutura. E a vantagem é que a iniciativa privada que vai operar isso para a gente. Além de construir, vai operar. Vai operar o circuito interno de TV, câmeras de segurança, vai cuidar da questão da vigilância, vai cuidar dos contratos de limpeza, vai cuidar da manutenção predial, vai cuidar da conectividade. A saúde mental de profissionais hoje é um dos temas prioritários quando é discutido o bem-estar no trabalho. Antes, a preocupação era com acidentes no local de trabalho e, atualmente, questões como a depressão passaram a fazer parte da lista de prioridades a tratar. A saúde mental dos trabalhadores brasileiros tem ganhado cada vez mais destaque nas discussões sobre bem-estar no ambiente de trabalho. Com o aumento de 38% nos afastamentos por transtornos mentais registrados entre 2022 e 2023, de acordo com os dados da Previdência Social, o impacto das doenças psíquicas no setor corporativo tem se tornado uma preocupação central para empresas e governo. Em 2022, o INSS concedeu cerca de 289 mil benefícios por questões de saúde mental, o que reforça o alerta sobre o tema. Um levantamento da Mercer Mesh Benefícios apontou que a síndrome de burnout, junto à depressão ocupacional e ansiedade, afeta uma parcela significativa dos trabalhadores, colocando o Brasil como o segundo país com maior incidência de burnout, logo atrás do Japão. As causas mais frequentes incluem a sobrecarga de demandas, dificuldades nas relações com liderança e a falta de autonomia dos profissionais. Reconhecendo a importância do assunto, o governo federal sancionou a Lei número 14.831 em março deste ano, que cria o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. A certificação visa incentivar empresas a adotarem práticas preventivas voltadas à saúde mental, mas, até o momento, o programa não avançou, pois aguarda a formação da comissão responsável pela regulamentação e concessão do selo. A partir de 2025, o burnout será oficialmente classificado como uma doença ocupacional, aumentando as responsabilidades das empregadoras. Especialistas destacam que, em um cenário em que a tecnologia mantém os profissionais conectados, mesmo fora do expediente, ações preventivas e políticas de saúde mental são cruciais para reduzir o desgaste e o estresse ocupacional. A cidade de Seul, capital da Coreia do Sul, anunciou um investimento de 327 milhões de dólares para combater a solidão. A iniciativa busca enfrentar o isolamento social por meio de políticas públicas eficazes. O dinheiro vai ser aplicado de várias formas. A cidade vai oferecer apoio psicológico gratuito para todos os residentes, além de um serviço emergencial chamado Adeus Solidão.
O governo também fez parceria com os aplicativos de delivery para identificar as pessoas que vivem sozinhas. Vai dar incentivos a quem participar de atividades sociais, incluindo visitar bibliotecas, festivais, parques e restaurantes. Em Seul, as mortes por solidão têm crescido ano a ano. O fenômeno afeta principalmente os homens, que representam 84% dos casos, na faixa de 50 e 60 anos. Mas Seul não está sozinha nesse problema. A população japonesa já enfrenta há anos a crise dos hikikomori, jovens que romperam vínculos e vivem isolados. São mais de 1 milhão. Muitos vivem no próprio quarto e o problema está em todas as idades. O Japão tem criado centros de apoio, excursões turísticas para promover vínculos e até ajuda financeira supervisionada para a reintegração social. Este desafio está também na Europa. Em 2018, o governo da Inglaterra criou o seu Ministério da Solidão, que já teve 4 integrantes. A solidão cresce no país em todos os segmentos, especialmente entre 16 e 29 anos. Nos Estados Unidos, o problema é similar. Em 2023, o cirurgião-geral porta-voz do governo para a saúde, Vivek Murthy, anunciou que em todas as letras que o país vive uma epidemia de solidão e criou um plano para reparar o tecido social, fundamentando na constatação que 1 a cada 2 americanos alegam sofrer de isolamento social. De acordo com a OMS, em 2023, a organização decretou a solidão como prioridade global de saúde e criou, inclusive, a Comissão de Conexão Social para tratar o problema. Os dados revelam que 1 a cada 4 pessoas enfrentam solidão severa e o mesmo número enfrenta solidão moderada. O Brasil não está de fora. Pesquisas apontam que em 2021 o país ocupava o primeiro lugar entre os que mais sentem solidão. E veja a seguir, o deputado Alexandre Ramagem foi intimado a depor na última etapa de inquérito que investiga se ex-presidente Bolsonaro tentou dar um golpe. E na véspera da eleição nos Estados Unidos, candidatos Kamala Harris e Donald Trump concentram esforços na Pensilvânia, estado que poderá ser decisivo para a escolha do futuro presidente. O Executivo e o Legislativo ainda não se entenderam sobre quem tem mais poder sobre as emendas parlamentares. O que não falta é emenda para garantir o poder de decisões aos deputados. Mas o presidente Lula não quer ficar para trás. Na última quinta-feira, o Executivo encaminhou 2 propostas ao Congresso, uma alterando a Lei Orçamentária de 2024 e a outra no projeto de orçamento de 2025, que busca dar mais poder ao governo Lula, que quer ter o poder de mexer em despesas dentro do orçamento, sem justamente a autorização do Congresso, mas enfrenta uma resistência significativa do Legislativo. O Ministério do Planejamento e Orçamento argumenta que a intenção, então, é colocar os recursos necessários para gastos obrigatórios e cumprir o arcabouço fiscal. No entanto, há 2 preocupações principais de deputados e também senadores, que com a mudança o governo cancele ali as emendas parlamentares sem concordância do Congresso, que hoje então não é autorizado, e que também passe a tirar dinheiro de algumas áreas e colocar em outras por conta própria, sem o poder de barganha que hoje também os congressistas têm ali na mão e é importante. Além dos 2 projetos enviados pelo presidente Lula ao Congresso, uma medida com o mesmo efeito foi incluída a pedido do governo no projeto apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, na Câmara para destravar as emendas parlamentares suspensas pelo Supremo Tribunal Federal e desencadeou em críticas de outros congressistas. Em reação ao deputado Zé Vitor, do PL, apresentou justamente outro projeto de lei para impor transparência às emendas e cumprir a decisão do Supremo, mas sem esse poder para o governo. O relator do orçamento de 2025, o senador Ângelo Coronel, também se levantou contra a iniciativa do governo Lula. Um outro ponto é que até o momento, então, há 4 projetos sobre emendas parlamentares para atender à decisão do ministro Flávio Dino do STF, justamente ali com o Congresso. As propostas se diferenciam não só sobre ali as regras específicas de transparência para os recursos, mas também sobre o poder que cada parte, quanto governo e Congresso, terá no orçamento da União. As consultorias de orçamento da Câmara e do Senado concluíram que a iniciativa do governo de pedir mais
mais autonomia no trato do orçamento, precisa então de uma reavaliação e confronto uma regra da Constituição que obriga o governo a executar as despesas aprovadas pelo Congresso para efetivar a entrega de bens e serviços à sociedade. O Ministério do Planejamento e Orçamento, por sua vez, argumenta que é preciso dar mais autonomia para o Executivo e que a regra constitucional, melhor dizendo, citada pelas consultorias, precisa submeter aos limites fiscais. A Polícia Federal intimou o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, para prestar depoimento amanhã sobre uma eventual participação em atos antidemocráticos. A investigação faz parte do processo que investiga se o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Além do deputado federal Alexandre Ramagem, na próxima quarta-feira, a corporação deve tomar o depoimento de um general e de coronéis do Exército que ainda não foram ouvidos no curso das investigações. A Polícia Federal encontrou ligações sobre a articulação de um golpe e os atentados do dia 8 de janeiro de 2023, quando extremistas invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. A tentativa de golpe de Estado, por meio do planejamento da tomada de poder, de acordo com as investigações, envolve aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as articulações, de acordo com as diligências, está o esquema de espionagem mantido na ABIN durante a gestão de Ramagem, a chamada ABIN Paralela. O ex-chefe da ABIN é atualmente deputado federal pelo PL. O interrogatório é a parte final do inquérito e consiste na oportunidade para os acusados esclarecerem os fatos e apresentarem eventuais defesas. O chefe da Marinha foi investigado pelo apoio, mas se calou. Segundo os dois ex-comandantes, o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria sinalizado apoio à tentativa golpista e colocado suas tropas à disposição de Bolsonaro. Garnier também foi intimado a depor na Polícia Federal. Na ocasião, porém, ele ficou em silêncio sobre a tentativa de golpe. A Polícia Federal já apresentou relatórios sobre as investigações envolvendo fraudes no cartão de vacinação e sobre desvios de joias recebidas como presentes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou mais algumas diligências, mas a expectativa é que uma eventual denúncia seja apresentada a partir deste mês. Milhões de americanos decidem entre Kamala Harris e Donald Trump nesta terça-feira, em uma disputa acirrada e polarizada. Os dois permanecem tecnicamente empatados e se concentram nos chamados estados pêndulo, em busca do voto dos indecisos, onde cada partido tradicionalmente vence somente por uma pequena margem. Os dois candidatos, Kamala Harris e Donald Trump, têm visões diferentes sobre a maioria dos temas de campanha e 7 em cada 10 americanos relatam estar preocupados com o resultado do pleito. Na economia, o poder de compra é um tema de grande preocupação para muitos cidadãos americanos. A democrata, por sua vez, se apresentou como uma candidata da classe média e quer criar uma economia de possibilidades. Já a gestão de Trump é reduzir os impostos para os mais ricos e as empresas. Prometeu aumentar as taxas sobre todas as importações em mais de 10%. Outro ponto é o direito ao aborto, que pode motivar mais cidadãos americanos tradicionalmente menos politizados a comparecer às urnas, sobretudo as mulheres. Essa tendência deve favorecer os democratas, visto que referendos sobre a questão serão realizados em 10 estados. Esta é a primeira eleição à Casa Branca desde que a Suprema Corte, para o qual Trump nomeou 9 juízes, reverteu a proteção federal do aborto em junho de 2022. Nas últimas semanas, os candidatos têm concentrado seus esforços de campanha nos estados-chave, como Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Nevada e Wisconsin, com diversos comícios e eventos com indecisos e grupos étnicos segmentados para roubar votos do adversário. O candidato republicano e ex-presidente Donald Trump fará 4 comícios em 3 estados. E você ficará muito orgulhoso do seu voto. Eu realmente quero que você olhe para trás e sua família olhe para trás. Meu pai, minha mãe votou em Trump. Foi a melhor coisa que eles já fizeram. É isso que queremos. Já a vice-presidente candidata democrata Kamala Harris passará o dia todo na Pensilvânia. A vice-presidente democrata e o rival republicano permanecem em empate técnico nas pesquisas. Somos uma campanha voltada para as pessoas e amamos as pessoas. E vemos um vizinho no rosto de um estranho, certo?
E esse é o espírito do que estamos fazendo, e ao longo desses últimos, você sabe, toda esta era deste outro cara, você sabe. Mas o que aconteceu com toda essa conversa foi sobre tentar nos fazer apontar o dedo um para o outro e dividir uns aos outros. Isso faz as pessoas se sentirem sozinhas. Mais de 77 milhões de pessoas já votaram antecipadamente nestas eleições. A vice-presidente exerceu seu direito de cidadania e votou pelo correio. Já o ex-presidente ainda não votou. Kamala Harris agora pretende alcançar um feito, ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Já Donald Trump quer recuperar as chaves da Casa Branca. Na reta final, aumentam os temores a um possível surto de violência caso Trump perca e se recuse a reconhecer a derrota como fez em 2020. As lojas na capital, Washington, começaram a proteger as vitrines e autoridades locais consideram imprevisível o que pode acontecer depois do encerramento das urnas. Esta é a 60ª eleição presidencial nos Estados Unidos. Ao contrário do Brasil, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. As eleições americanas acontecem a cada 4 anos, desde que a Constituição do país foi adotada em 1788. Além de complexa, a eleição presidencial nos Estados Unidos é um processo longo que se inicia quase 2 anos antes da votação em si. Durante esse período, são formados comitês que conversam com eleitores e possíveis financiadores de campanhas em todo o país para avaliar quais candidatos teriam chances de vencer. Diferentemente do que acontece no processo eleitoral brasileiro, os candidatos à presidência dos Estados Unidos não são escolhidos internamente por cada um dos partidos. Nos Estados Unidos, são os eleitores que fazem isso nas primárias ou as chamadas de prévias. No caso das primárias, os eleitores vão ao local de votação e escolhem o seu candidato de forma secreta, por meio de uma cédula depositada na urna. Mas há um outro processo chamado caucus, quando os políticos fazem campanha e debatem propostas para disputar os votos dos eleitores. Já no caucus, quem vai votar se reúne em uma espécie de assembleia e o voto normalmente é público. Tanto nas primárias quanto no caucus, são candidatos do mesmo partido que estão competindo entre si. O vencedor dessa etapa é quem efetivamente concorrerá na eleição presidencial realizada em novembro. Os partidos democrata e republicano dominam o sistema político americano. Embora o país possua outros partidos e permita candidaturas independentes, é difícil que candidatos que não sejam republicanos ou democratas ganhem relevância e apareçam nas cédulas de votação. Quando nós, eleitores brasileiros, vamos às urnas para escolher o presidente da República, votamos diretamente em nosso candidato. O mesmo não acontece com os norte-americanos, pois os seus votos são direcionados aos delegados, pessoas que votarão por eles em cada estado da federação. O presidente dos Estados Unidos não é eleito diretamente pelo voto da população. Quem o elege é, na verdade, um colégio eleitoral formado por 538 delegados. Já na prática, porém, o colégio eleitoral apenas valida as escolhas dos milhões de eleitores. No dia 5 de novembro, os americanos vão às urnas decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump ou a democrata Kamala Harris. Em 70% do país, a escolha do presidente será através de uma cédula de papel marcada à mão. Na visão dos americanos, o modelo tem a ver com segurança e facilidade, além de estar longe de ser uma ação completamente manual. Outros 30% de eleitores votarão nas máquinas eletrônicas de registro direto. O vencedor assumirá o cargo em 20 de janeiro de 2025. Como boa parte dos estados americanos adota votações em cédulas de papel, a apuração costuma demorar bem mais. A expectativa é que os resultados sejam divulgados somente alguns dias após as eleições. Para vencer a eleição, é necessário conquistar 270 dos 538 delegados do colégio eleitoral. E veja a seguir, o Brasil se despede de Aguinaldo Raiol, que durante décadas encantou as plateias com sua voz de barítono. E morre nos Estados Unidos o produtor e maestro Quincy Jones, que entre vários astros dirigiu Michael Jackson. Morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, o renomado músico e produtor Quincy Jones, conhecido por seu trabalho com grandes nomes da música como Michael Jackson, Frank Sinatra e Milton Nascimento. Quincy Jones nasceu em 14 de março de 1933 em Chicago. Até completar 11 anos, o sonho dele era ser mafioso. A vida do músico só começou a mudar quando se mudou para Seattle com o irmão. Quincy descobriu suas habilidades no piano em um centro recreativo e a história de amor pela música começou. Jones começou tocando em pequenos clubes, escreveu sua primeira composição e desenvolveu habilidades para arranjos musicais e trompete.
Ele conheceu Ray Charles, futuro pioneiro do blues, e depois de uma apresentação, a dupla se tornou o pilar da música americana. Queens trabalhou em estreita colaboração com Frank Sinatra no início de sua carreira. Com o tempo, Jones ficou mundialmente conhecido por ter trabalhado no filme O Feiticeiro ao lado de Michael Jackson, quando o cantor tinha apenas 19 anos. Ele então produziu o álbum Off the Wall, de Michael Jackson, que vendeu 20 milhões de cópias na época. Ele também produziu outro sucesso do astro do pop, como Thriller. O produtor americano também trabalhou com estrelas da música do Brasil, como Milton Nascimento. Jones e Milton mantiveram uma relação de amizade desde 1967. Outro brasileiro que fez parte da história musical do Quincy Jones é o percussionista Paulinho da Costa. O músico era constantemente convidado pelo produtor americano para participar de gravações em estúdio. Em 1985, Jones reuniu 46 dos cantores mais populares dos Estados Unidos na época, incluindo Michael Jackson, Tina Turner e Cyndi Lauper, para gravar We Are the World. Jones escreveu a música para arrecadar dinheiro para aqueles que sofriam com a fome devastadora na Etiópia. Ao longo de sua carreira, ele ganhou 28 prêmios Grammy e foi nomeado um dos músicos de jazz mais influentes do século XX pela revista Time. O músico e produtor morreu cercado da família em sua casa. O Grupo Jovem Pan de São Paulo anunciou nesta segunda-feira a morte aos 93 anos do seu fundador, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Seu Tuta, como era conhecido, revolucionou a história do rádio e marcou época na televisão. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês com a saúde debilitada. Pai, marido, avô, bisavô, ele imortalizou a frase "Ninguém faz sucesso sozinho", que foi inclusive título de sua biografia e conquistou o grande prêmio da crítica da PCA. A carreira dele no meio jornalístico teve início no final da década de 1940. Ele foi idealizador e comandou os programas que impactaram gerações no rádio e na televisão. Na década de 1960, na TV Record, criou os festivais, que além de marcarem época, contribuíram para a explosão de movimentos como a Tropicália e a Jovem Guarda. Foi pioneiro pelas transmissões esportivas ao vivo a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo e precursor da transmissão streaming pela internet, quando idealizou a Jovem Pan Online. Aos 86 anos, morreu hoje em São Paulo o cantor Aguinaldo Raiol. Segundo a família, ele sofreu uma queda no banheiro de sua casa de madrugada e bateu a cabeça. O artista, que estava acompanhado de um cuidador, chegou a ser internado, mas não resistiu. Cantor lírico de repertório romântico e popular, Aguinaldo Raiol ganhou popularidade nos anos de 1960. Com mais de 70 anos de carreira, o artista marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática no palco. Ele fez sucesso com músicas em português e italiano. Carioca de Bom Sucesso, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, Aguinaldo Raiol se mudou ainda na infância para o Rio Grande do Norte. Aos 8 anos de idade, já cantava em rádios locais. Aos 10 anos, gravou seu primeiro filme. Aos 18 anos, Raiol voltou para o Rio de Janeiro para tentar carreira como cantor. E no ano seguinte, foi contratado pela TV Tupi, de São Paulo. Além dos trabalhos como apresentador de TV, Raiol trabalhou como ator em novelas e no cinema. O artista participou de 14 filmes e lançou 56 discos, o último deles em 2011, O Amor é Tudo. Em nota, a família agradeceu as manifestações de carinho e apoio e publicou que Aguinaldo Raiol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A gotinha contra a poliomielite foi substituída hoje por uma vacina com dose injetável. Com isso, o Brasil segue uma tendência mundial.
A partir de agora, as crianças menores de 5 anos vão receber 3 doses da vacina contra a poliomielite e mais uma dose de reforço. As primeiras 3 doses devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade. E o reforço deve acontecer aos 15 meses. O Ministério da Saúde substituiu as 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente por uma dose de vacina injetável da vacina inativada poliomielite. Ou seja, o esquema vacinal contra a doença será exclusivo com a vacina injetável. A substituição segue uma tendência mundial e foi amplamente discutida na reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações, com a participação dos representantes da sociedade científica, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde reforça que o Zé Gotinha continuará atuando em prol da vacinação. Desde 1978, milhares de vidas no Brasil têm sido impactadas e transformadas através das mensagens de fé compartilhadas por meio da televisão. No domingo, o missionário R.R. Soares completou 46 anos de transmissão das boas novas do Evangelho para todos os lares. Acompanhe agora a reportagem especial. Há 46 anos, o missionário R.R. Soares estreava na televisão brasileira, no dia 3 de novembro de 1978, adentrando em todos os lares com as boas novas do Evangelho. Bom dia, Nordeste, bom dia, Brasil. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa, o Despertar da Fé. O que se iniciou no Brasil, hoje é bênção em todo o mundo. Neste ano, vimos Deus continuar a operar poderosamente. Quando eu fui pegar o resultado do exame, olhei lá, gente, vesícula. E Deus falou, não foi eu queria limpar o seu fígado, eu queria te dar uma vesícula nova. Eu sei que hoje eu vim usando minha mãe como bengala. Então agora anda normal aqui agora, anda normal. Ai, já tá até correndo, pessoal. Ai, mãe. Desde então, eu consigo sorrir com os olhos lá, daqui é igual. Minha irmã foi sequestrada por uma organização internacional para ser vendida pelo tráfico de mulheres em outro país. Logo enviei mensagens de pedido de oração na página do Facebook. Para a glória de Deus, consegui encontrá-la em outro país e trazê-la de volta em segurança para nossa família. Tiramos essa foto no aeroporto, no momento de volta para casa, para agradecer ao Senhor, Dr. Soares, e a sua equipe pelas orações. Um dia a gente chegava na porta de casa, tinha lá uma cesta básica. Outro dia a gente chegava na porta de casa, tinha litro de leite lá. Não sei quem dava. Tanto minha vida profissional quanto minha vida familiar é uma bênção. A Rede Magnífico hoje são 10 funcionários. A Rainha é uma empresa de semijoias. E a gente tem 300 revendedoras hoje na rua. Ô, amigos, deixa eu explicar para vocês. Vocês vão ouvir falar do testemunho da Tatiana. Vieram algumas pessoas, homens fortes, pegaram e levaram lá em cima. E sabe o que aconteceu? Ela não foi decepcionada, não. Ela foi curada. Agora, bem rápido. Levanta, pode andar bem rápido. Agora mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso. Isso tá queimando. Acabou. Agora eu cheguei andando, mas eu mancava assim um pouco, sabe? Agora anda rápido, rápido, que Deus está soltando assim. Aí, já está correndo. Olha só, pessoal. Oh, aleluia. Recebemos de Deus inúmeras vitórias. No ano da verdade real, voltamos para a Band. Mas hoje já estamos na Band, às 9h20 da noite. Voltamos. Vai continuar. As missões nas redes sociais se intensificaram, com lives para a Romênia, Itália e para a Índia, todas as quintas-feiras. Meus amigos da Índia, como vocês estão hoje? मेरे भारत के दोस्तों, आप कैसे हैं आज? Buonasera a tutti italiani. Ha già parlato in italiano. Salutato a tutti già in italiano. Buonasera a tutti. Buonasera, Pastor Hilton e amigos da Romênia e de todos e a todo momento que estão por todo esse mundo de Deus. No Paquistão, estreamos na TV aberta, com exibição diária do Show da Fé. Através do streaming, a HIT é distribuída para mais de 197 países. A
TV que faz a diferença tem o acesso de 100 milhões de pessoas por mês. E além de tudo isso, as campanhas de fé continuaram com toda a força, ministrando a verdade e cura da palavra de Deus. Vai, Maria, empurra o pastor, Maria. Empurra, Maria. Aí, pessoal. Levanta, Vicente. Senta, Vicente. Aí, pessoal. Uau! Aleluia! Vamos assistir a semana. 46 anos, 552 meses, 16.801 dias, todos dedicados ao cumprimento do chamado de Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.